Está no ar o Jornal Regional. Estamos chegando com a edição de final de semana do nosso Jornal Regional. Você confere notícias das cidades do país. Vamos aos destaques de hoje. Em Teresópolis, Prefeitura anuncia reajuste para servidores, que ainda será votado na Câmara. Sindipmt questiona número. Guapimirim realizou a solenidade de formatura dos alunos dos cursos do SENAC. Magé promove evento chamando a atenção para os cuidados com a saúde mental. Sesc Verão movimenta a economia de Rio das Ostras. Governadores de todos os estados e o presidente Lula se reúnem para conversar sobre o ICMS dos combustíveis. Você tem ainda outras informações das cidades e do país, o plantão policial, a previsão do tempo, esporte e muito mais. Bom, estamos iniciando esta edição, sempre agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional e desde já desejando um ótimo final de semana. Bom, vamos ao giro de informações pelos municípios e hoje a gente começa por Guapimirim. O ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino já tem data prevista para iniciar. Deverá acontecer no dia 6 de fevereiro, uma segunda-feira. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Guapimirim ao jornal O Dia. Nessa semana, estava acontecendo a pré-matrícula via internet para os alunos que queiram ingressar nas creches e escolas geridas pela Prefeitura. Após preencher a ficha pelo portal disponibilizado, será necessário comparecer à unidade de ensino indicada no prazo de até 7 dias corridos para oficializar a matrícula. É bom pais e responsáveis de alunos ficarem atentos. Vamos aí conferir outras notícias das cidades. A Prefeitura de Magé confirmando um dos principais projetos estruturais da atual gestão. É o Parque Linear, que vai ser construído em Batatal, uma ação que resgata áreas abandonadas ou degradadas, que são transformadas em espaços de lazer e convivência. A estrutura do espaço, que será executada a partir de um projeto de urbanização sobre galerias, vai oferecer aos mageenses uma academia ao ar livre, estacionamento, playground para as crianças, pista de caminhada e corrida, e aí no projeto paisagístico em consonância com as características locais, além de uma área de contemplação com bancos. Por falar em benfeitoria em Magé, está marcada para esta sexta-feira, dia 27, às 18 horas, a inauguração da nova quadra esportiva Gilberlan Vitorino Soares, na rua Lídia Vidal, em frente à Praça do Brau, no Fragoso. A inauguração chegou a ser marcada para a semana passada, mas foi transferida devido ao mau tempo. Em Teresópolis foram iniciadas nesta quarta-feira, dia 25, as obras de contenção e drenagem no Corte da Barra. As obras são realizadas por uma empresa contratada pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O local ficará interditado durante cerca de 15 dias, das 7 às 18 horas, para passagem de veículos e de pedestres. Vale lembrar que o Corte da Barra, como temos falado, é uma importante ligação do centro da cidade com a região da Barra do Imbuí, Cascata do Imbuí, Posse, Granja Florestal, Caleme e outros bairros. Segundo a Prefeitura, durante esse período, pedestres e veículos serão orientados pela Guarda Municipal sobre as rotas alternativas sinalizadas no trecho. O prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, anunciou através das redes sociais reajuste para os servidores públicos. Confira o vídeo. Excelente tarde, Teresópolis. Estou aqui para anunciar a revisão geral anual dos nossos servidores inativos, ativos e cargos comissionados. Enviei uma proposta de lei à Câmara, que prontamente acatou. Quero agradecer aqui o Legislativo. Faremos uma sessão extraordinária agora no dia 30, às 9 horas, Executivo e Legislativo trabalhando junto para desenvolver a nossa cidade. E vamos conceder 5,93% o INPC acumulado de 2022 e para o magistério vamos fazer um reajuste adicional de 6,60%, garantindo então 12,88% de reajuste e assim efetivando a garantia do piso nacional do magistério. Quero lembrar a todos que nesses
4 anos de muito trabalho, nós já conseguimos repassar mais de 40% de reajuste ao magistério, à educação de Teresópolis. Isso é valorização do servidor, valorização da educação, e todos sabem, temos hoje uma cidade em expansão e Teresópolis não para. É investimento na veia, pessoal. Sucesso a todos! Excelente tarde, Teresópolis. Estou aqui para anunciar a revisão geral anual dos nossos servidores inativos, ativos e cargos comissionados. Enviei uma proposta de lei à Câmara, que prontamente acatou. Quero agradecer aqui o Legislativo. Faremos uma sessão extraordinária agora no dia 30, às 9 horas, Executivo e Legislativo trabalhando junto para desenvolver a nossa cidade. E vamos conceder 5,93% o INPC acumulado de 2020. Porém, em participação no programa Cidade Agora, da TV Cidade Canal 9 de Teresópolis, a presidente do SINDPMT, Sindicato dos Servidores Municipais, Kátia Borges, não demonstrou o mesmo entusiasmo e contestou algumas questões relativas aos números apresentados. A gente fala hoje, Maurício, o artigo 14 da nossa PCCS, que caiu, que impedia que a gente implantasse a revisão geral. E aí eu quero deixar claro aqui que a gente fala de dois termos muito diferentes. Revisão geral e reajuste são dois termos diferentes. A revisão geral que ele está concedendo de 5,93% para todos os servidores, ela nada mais é que o repasse da perda inflacionária que acontece aí. Então não tem valorização. Tem um repasse de perda de uma revisão geral que foi concedido esse ano após a gente implementar o PCCS. O que ele diz que dá para os servidores a mais, que aí é o reajuste, que é a correção da remuneração, né, onde ele faz a correção de toda a distorção, para a gente não ficar abaixo do mínimo do magistério, estipulado pelo índice lá, pelo Ministério, ele dá a gente 6,60%. Nesse 6,60% que o Ministério, né, da Educação estipulou em 14,95%, ele tira da gente 8,35% de reajuste no nosso salário. Então, ele garante ali o nosso piso, isso no acumulado, tá? Ele dá para a gente os 5,93, que é lei, e dá de reajuste mesmo, de correção, 6,60% dentro dos 14,95, que era o piso do magistério esse ano. Então, a gente não ganha nem metade do que foi estipulado de revisão, de reajuste para o servidor do magistério. Ainda assim, o magistério sai com 12,88%, fica hoje 95 centavos acima do mínimo, e os demais servidores ganham 5,93%. A lei foi para a Câmara, para nossa surpresa e a nossa indignação com a falta de respeito, e aí a partir desse momento, a gente fecha todas as portas e a gente estanca a mesa de negociação. E um alerta tem sido feito pela Prefeitura de Petrópolis sobre falsos fiscais sanitários que estariam tentando aplicar golpes em comerciantes da cidade. A Secretaria de Saúde do município pede que os comerciantes e empresários fiquem atentos, porque tem criminosos se passando por fiscais da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, tentando extorquir dinheiro das vítimas para evitar que os estabelecimentos sejam fiscalizados. A Secretaria de Saúde, através do seu titular, o secretário Marcos Curvelo, informa que, de acordo com as denúncias recebidas pelo setor, a tentativa de golpe inicia por contatos telefônicos que, em seguida, partem para mensagens de texto via WhatsApp. Segundo o secretário, é fundamental que todos estejam alertas e, se receberem esse tipo de contato, devem informar a Vigilância Sanitária e a polícia. Bom, agora a gente muda de região e vai falar sobre Rio das Ostras e também sobre Macaé. Bom, a gente começa esse giro por Macaé, onde tem ampliação do atendimento público para animais. Confira mais detalhes e outras notícias de Macaé no boletim da comunicação do município. Olá, pessoal! A UBS Animal do Barreto, que fica no Parque de Exposições, ampliou os dias de atendimento aos animais de estimação. Agora será sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 às 16 horas. Já na Serra, o atendimento continua às terças-feiras, neste mesmo horário. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM de Macaé, continua com seus atendimentos a quem precisa de apoio e às vítimas de violência. É possível fazer contato por telefone e também por e-mail.
O Solar dos Melos, Museu da cidade de Macaé, permanece aberto durante as férias escolares e é um bom programa para a família. Em cartaz, tem a exposição Brumas da Alma, da artista plástica macaense Mariana Ladeira, e o acervo permanente do museu, que conta a história do município. Vale a pena aproveitar a dica, viu? Tchau, tchau! Falando agora de Rio das Ostras, Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas, destaca a movimentação na economia da cidade com o projeto Sesc Verão. O Sesc Verão 2023 segue neste fim de semana com mais programação para todos os gostos, musicais, esportivas e recreativas. Esta é a 4ª edição que o projeto ocorre na cidade. Com 8 shows nacionais em Costa Azul, estrelas do esporte, atividades, Rio das Ostras se tornou a arena oficial do Sesc. São 200 horas de atividades até fevereiro, 35 horas de atividades por fim de semana. A gente tem observado que aumentou o número de pessoas frequentando. Somente na primeira semana nós tivemos aqui um público enorme, né? Dados da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, foi um incremento para o município de quase 8 milhões de incremento, né? Rede hoteleira acima de 95% de ocupação. Você não consegue achar vaga aqui nos hotéis mais e pousadas, né? Então a gente fica muito feliz. Um dos espaços que tem chamado a atenção é a exposição dos artistas da cidade. Por aqui o público pode fazer selfies e divulgar o trabalho do artista local, no espaço Resistir na Cidade. O que você achou? Me conta. Achei muito legal e o dia também está bem agradável, facilitou isso. Mas está de parabéns, está muito bacana. Fique ligado no site cidade24h.com, que por lá você confere a programação completa deste fim de semana. Olha, muito bom. Eu, como moradora, né, de Rio das Ostras, já curto todos os anos e agora trazer as meninas para curtir também. Legal. O que você mais gostou do Sesc Verão desse ano aqui? Foi a programação de shows, as atividades esportivas? Me conta. Tá tudo bem diversificado, né? Os shows estão bem legais. Estou pretendendo participar aí de todos. Show de bola, muito top, muito top. Ontem até marquei vocês lá, publiquei e marquei. Olha, arrasaram. Qual a importância do Sesc para os moradores aqui? O que você acha? Ela é importante porque ela movimenta a cidade, ela traz turismo, ela traz dinheiro para a cidade, investimento, então é importante por isso. Além de que a gente também se diverte, né? Eu tenho brincado que aqui se tornou o maior verão do Rio de Janeiro. Então fica o convite, não importa de onde que a família venha, tem atividade para criança, para adulto, para idoso, né? Todos são muito bem-vindos com atividades totalmente gratuitas. Bom, a gente traz agora informações nacionais e também do estado do Rio de Janeiro. Confira o giro. Falta um pouco menos que um mês para o Carnaval. A maior festa popular do país deve movimentar 8 bilhões de reais na economia brasileira. Essa é a estimativa da Confederação Nacional do Comércio. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais fatura com esse período devido à visita de turistas estrangeiros. Confira mais detalhes dessa previsão com a repórter Priscila Terezo, da TV Brasil. Se essa expectativa for confirmada, isso significa um valor de quase 27% a mais de receita na comparação com o registrado ano passado. E apesar desse aumento, a estimativa ainda fica 3% abaixo do último carnaval antes da pandemia em 2020. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o principal obstáculo ao restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia são as condições econômicas menos favoráveis, como o reajuste de preços, os juros e comprometimento da renda mais elevados. A maior parte dessa receita, 85%, deve ser gerada por 3 segmentos: bares e restaurantes, transportes de passageiros e serviços de hotelaria e hospedagem. Inclusive, a demanda por serviços turísticos deve gerar 24 mil vagas temporárias no Carnaval, 9 mil postos a mais do que na última folia. E uma quantidade próxima de vagas geradas em 2020. O maior número de contratações temporárias durante o Carnaval aconteceu em 2014, quando a proximidade com a Copa do Mundo estimulou a contratação de 55 mil profissionais. Nesta quinta-feira, uma reunião em Brasília juntou os secretários de Segurança Pública de todo o país e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No encontro, o Dino anunciou que o governo federal vai apresentar ao Congresso Nacional 4 propostas para aumentar a proteção da democracia brasileira.
Reunido com os secretários de Segurança dos Estados, o ministro Flávio Dino afirmou que quer rever o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é partilhado e executado. O fundo faz repasses aos estados para apoiar a execução de projetos na área de segurança pública e prevenção à violência. Mas, segundo Dino, há cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais parados nesses fundos estaduais por dificuldades burocráticas. Nós estamos vendo com eles agora, com os secretários, as secretárias, se é possível nós fazermos uma norma temporária para agilizar que os estados gastem esse dinheiro. Entre os desafios da nova gestão, o ministro destacou a regulamentação definitiva sobre a posse de armas de uso permitido e restrito e de munições. O grupo de trabalho que vai cuidar do tema contará com o representante dos secretários estaduais de segurança pública. O governo federal deve enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias 4 projetos para proteger a democracia. Entre eles, um que cria uma Guarda Nacional para atuar em áreas específicas do Distrito Federal, como aqui na Esplanada dos Ministérios, e um outro projeto de lei com obrigações para plataformas de internet no que se refere a crimes contra o Estado de Direito e terrorismo. Não é uma regulação da internet, não é algo que se confunda com a temática das fake news de um modo geral, não é nada disso. As plataformas também têm as suas próprias responsabilidades na prevenção e também, claro, no cumprimento de medidas de retirada de conteúdos, podendo haver, inclusive, sanções, sobretudo multa, que nós estabelecemos nessa proposta. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente traz outras notícias das cidades e também tem plantão policial, previsão do tempo, esportes, tudo isso aqui no Jornal Regional. Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Chegando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional de final de semana, começando com mais um giro de informações pelos municípios. O programa Cinemais implantará 5 salas de cinema em praças públicas de municípios de até 250 mil habitantes no interior do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, contando com o patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Com a implementação dessas salas de cinema, a previsão da coordenação do projeto é de que sejam realizadas em média 1.500 sessões de cinema por ano, mas o impacto do programa na comunidade dos municípios não fica apenas por conta das exibições. O Cinemais pretende promover capacitação técnica e artística durante 4 meses para 120 jovens exibidores, 20 em cada uma das cidades contempladas pelo programa. As turmas vão receber formação em exibição cinematográfica independente e a seleção dos jovens
para participarem do curso será feita pelas prefeituras locais. Bom, um dos municípios beneficiados é Guapimirim, onde o cronograma de obras está bastante adiantado e a entrega da sala de exibições à população deve acontecer no mês de fevereiro. Estaremos acompanhando e trazendo mais detalhes em breve. Vamos conferir agora outras informações das cidades e as dicas para o final de semana. Em Teresópolis foi feita a apresentação dos projetos selecionados pelo Fundo Municipal de Proteção Ambiental, com a entrega simbólica dos cheques do financiamento para as instituições. Foram 7 projetos contemplados, cujas instituições apresentaram ao público as propostas em solenidade nesta quarta-feira, dia 25, no Teatro Municipal, na sede da Prefeitura. Com ações nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva, proteção florestal e monitoramento de espécies ameaçadas, os autores dos projetos vão dividir cerca de R$ 1.400.000 de financiamento para colocar as propostas em prática. A entrega simbólica dos cheques aos autores de cada projeto foi feita pelo prefeito Vinícius Clausen e vereadores. Falando ainda de Teresópolis, o bairro do Caleme tem recebido algumas ações da prefeitura essa semana, mas uma das ruas da comunidade aguarda ansiosamente por ser lembrada. É a Rua dos Canários. Nós estivemos lá registrando para o programa Cidade Agora, da TV Cidade Canal 9. Confira. É uma das principais ruas do bairro, uma rua que dá acesso a várias residências e está realmente num estado precário. E aquele trechinho ali na frente que a gente vai chegar é o pior, porque afundou e só não está pior esse buraco porque os próprios moradores, de forma precária, colocaram os paralelos novamente no lugar e colocaram um pouco de terra, mas não é a obra como deve ser feita, né, pelo serviço público, e ali vai passando o ônibus, vai passando o caminhão da coleta de lixo e continua afundando. E nós estivemos lá e pegamos também um depoimento do Mangabeira, que é morador da rua e que a gente vai trazer agora. Mais uma vez eu mando um grande abraço e pelo carinho de sempre que o Mangabeira tem com o nosso trabalho. Vamos conferir. Amigo Mangabeira, morador aqui do Caleme, na Rua dos Canários. E, Mangabeira, essa situação aqui já está há alguns dias, né, ou mais, ou são meses. Como é que está isso aí? Isso aqui já vai fazer o quê? Praticamente 1 mês e meio, mais ou menos, que a prefeitura teve aqui, trocou 4 manilhas e ficou de voltar para repor os paralelos para o lugar. E até hoje, nada. E eu pedi um reparo aqui, como morador do Caleme, para a Rua Canário e depois da ponte asfalto lá para cima, e até hoje nada. E a gente fica aqui preocupado que nesta rua aqui passa o ônibus, o caminhão de lixo, e está tendo muita dificuldade para o ônibus passar aqui na Rua Canário em meio a esse buraco tão grande, que para estar melhorzinho assim foi a gente que colocou os paralelos para o lugar. E assim o motorista está fazendo um esforço para não deixar ninguém a pé aqui na nossa Rua Canário. Não, e eu ia lhe perguntar justamente pelo seguinte: como você bem disse, aqui passa caminhão do lixo, passa ônibus, estamos numa época de muita chuva, e se não houver uma medida, né, definitiva, a tendência é que o problema agrave ainda mais, né? E agrave muito mais, porque toda vez forma um buraco, a gente joga um paralelo e joga 2, 3 paralelos e aí tá no que tá aí, e nós precisamos da ajuda aí da prefeitura. A Prefeitura de Teresópolis, informando aos contribuintes notificados pelo georreferenciamento que o IPTU 2023 não estará disponível para emissão imediata. Segundo a nota da Prefeitura, todos os notificados devem entrar em contato com a Secretaria de Planejamento para regularizar sua situação de forma presencial ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 21 2742 4400. Um motorista de ônibus da aviação Petro-ITA foi demitido esta semana por infringir o protocolo de segurança criado pela Defesa Civil em caso de alagamentos em Petrópolis. Na terça-feira, dia 24, com a subida do nível do rio Quitandinha devido às chuvas e que provocou alagamento na Rua Coronel Veiga, o rodoviário teria desrespeitado a orientação que proíbe os coletivos de trafegarem em enchentes e seguir viagem. A gente vê aí uma reprodução
de vídeo divulgado nas redes sociais que mostra o tamanho do alagamento enfrentado. Vale lembrar que o protocolo de segurança foi criado depois da tragédia de 15 de fevereiro de 2022, quando 2 ônibus da mesma empresa foram arrastados pela enchente, uma imagem que chocou a todos. Então, realmente, se foi criado esse protocolo, deve ser respeitado para garantir, acima de tudo, a segurança dos próprios funcionários das empresas e também dos passageiros. Em Guapimirim, a prefeita Marina Rocha esteve esta semana em Vila Olímpia, ajustando os últimos detalhes para o início da obra de construção da Clínica da Saúde da Família. Em seguida, a comitiva, que contou também com a presença do vereador Pablo Lira, retornou ao prédio da prefeitura para a assinatura do contrato. Segundo a prefeitura, na próxima semana começa a obra, que deve durar cerca de 180 dias. E a prefeitura lembra que outros investimentos na área de saúde são a Clínica da Várzea Alegre, também Parada Ideal, Parque Santa Eugênia, Orindi, o posto 24 horas do Vale das Pedrinhas e a Cidade da Saúde. E a semana foi marcada em Guapimirim também pela formatura dos profissionais em gastronomia, através da parceria entre a Prefeitura e o Senac RJ. Os alunos se formaram em diversas especialidades, gerando oportunidade de renda e os colocando em um balcão de empregos através da parceria com o Sincomércio Teresópolis. O secretário de Turismo, Mário Seixas, e a prefeita Marina Rocha reforçaram junto ao Senac o pedido de mais cursos para Guapimirim, como, por exemplo, de guia de turismo. Para o secretário Mário Seixas, a formação e qualificação da comunidade é de suma importância para o futuro turístico da cidade. Magé está promovendo a campanha Janeiro Branco, com o tema Vida Pede Equilíbrio. São ações voltadas à saúde mental. Segundo a Prefeitura, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que o Brasil teve alta de 40% nos casos de depressão entre a pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022. Por isso, com o apoio de uma equipe multiprofissional, os pacientes familiares assistidos pelo Complexo de Saúde Mental de Magé participaram da ação com roda de conversa, oficina artística, música e atendimentos gratuitos com manicure, transista e dentista. Momento de previsão do tempo. Vamos conferir o que indica o Climatempo. O Rio tem previsão de tempo estável, pode chover em pontos isolados e temperatura máxima poderá registrar até 35 graus. Confira a previsão na íntegra. Nesta sexta-feira, há grande potencial para transtornos, principalmente entre o Espírito Santo e a metade norte de Minas Gerais. Isso por conta da chuva que vai ser persistente e capaz de causar deslizamentos de terra e também enchentes. Já na faixa do litoral fluminense, Presidente Prudente e também a metade oeste do estado de São Paulo, o tempo vai ficar firme e não chove em nenhum momento. No norte paulista e Triângulo Mineiro, o dia vai ser de sol e no fim da tarde tem temporais. Em relação às temperaturas, a mínima é 16 graus em São Paulo, 17 em Belo Horizonte e a temperatura máxima pode alcançar os 28 graus em Vitória e 33 no Rio de Janeiro. E a gente traz agora informações de cunho nacional. Confira mais um giro de notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido com os governadores de todo o país e o principal tema do encontro era o ICMS sobre os combustíveis. Então daqui devem sair medidas concretas que serão levadas ao governo federal e uma delas é justamente sobre o ICMS, sobre os combustíveis, que teve a tributação bastante alterada durante a gestão anterior, quando a cobrança do imposto foi unificada em todos os estados e limitada ali a 17%, 18%. Isso acabou gerando uma perda de arrecadação calculada aí na casa dos 38 bilhões de reais e a ideia desse encontro é achar aí formas de recompensa
compor o caixa dos governadores. Fora isso, também está sendo discutida uma mudança na chamada capacidade de pagamento dos estados. É a CAPAG, um índice que mede ali a saúde financeira dos estados e define o quanto eles podem tomar de empréstimo junto ao governo federal. Uma proposta que está sendo discutida é retirar o ICMS sobre os combustíveis do cálculo da CAPAG. Isso faria com que a classificação dos estados melhorasse e, dessa forma, iria facilitar a concessão desses empréstimos. Para amanhã, o que a gente está esperando é que cada um dos governadores entregue ao presidente Lula pelo menos 3 demandas de projetos locais. E aí tem a ver com obras e financiamentos e também demandas de impacto regional. Bom, o noticiário policial nas cidades, a gente vai iniciando nesta edição pela região dos Lagos. Bom, em São Pedro da Aldeia, um PM foi preso acusado de participar do homicídio dos sargentos da Marinha e do Exército no ano passado. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 26, feita por agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, com auxílio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar e Corregedoria Geral da PM. Foi cumprido um mandado de prisão temporária de busca e apreensão em desfavor do policial militar Alexander Amorim da Silva e também do policial militar Marcos Paulo Tavares Ferreira. Ambos foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da comarca de São Pedro da Aldeia no processo que apura a morte do sargento da Marinha, identificado como Sidney Lins dos Santos, e de um sargento do Exército, identificado como Júlio César Michalowski, em dezembro do ano passado. Um homem foi preso com uma arma municiada no início da madrugada da sexta-feira, dia 27, em Pontinha, bairro de Araruama. Policiais militares foram acionados após denúncias sobre pedidos de socorro de uma mulher. Chegando ao local, eles abordaram 4 elementos e um deles, identificado como MSL de 39 anos, estava com a pistola calibre .380 com 18 munições. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia, onde o acusado foi preso, os demais foram ouvidos e liberados. A Polícia Federal cumpria nesta manhã de sexta-feira, dia 27, a 3ª fase da Operação Lesa Pátria, contra envolvidos nos atos de vandalismo no Distrito Federal no dia 8 de janeiro. Um dos alvos que, com o mandado de prisão preventiva, era um morador de Macaé, cujo nome não foi divulgado. Os agentes buscavam cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão em 5 estados e também no Distrito Federal. Um homem foi preso com 600 invólucros de cocaína no bairro Vila Olímpia, no 2º Distrito de Guapimirim. A prisão foi feita por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar, que haviam sido informados de possível venda de entorpecentes na região. Após buscas, os policiais conseguiram prender o acusado de tráfico, que foi conduzido à 67ª Delegacia de Polícia de Guapimirim e, posteriormente, para a 60ª DP em Campos Elíseos, onde funciona a central de flagrante da Polícia Civil. Encerrando esse giro, queremos parabenizar o 7º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar, junto com o 30º Batalhão em Teresópolis, que realizaram nesta quinta-feira, dia 26, um encontro com as lideranças religiosas da cidade, comemorando o 1º ano do Programa de Proteção à Liberdade Religiosa. O projeto é voltado ao combate direto à intolerância religiosa, segundo a publicação do 30º BPM, abre aspas, um crime de ódio que não permitiremos que se torne comum em nossa sociedade, fecha aspas. Parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa que realmente visa preservar a liberdade individual de cada cidadão das suas escolhas, inclusive religiosas. Bom, nós vamos aproximando já do final desta edição, mas temos que falar de esportes. Vamos conferir os resultados dos jogos do Campeonato do Rio de Janeiro, ocorridos nesta quinta-feira. Tivemos Botafogo e Fluminense em ação. Bom, falando de esportes, é só confirmar os resultados da noite dessa quinta-feira,
O Botafogo conseguiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato do Rio de Janeiro, ao derrotar o Madureira por 2-0 na Ilha do Governador. Gabriel Pires e Gustavo Sauer marcaram os gols do Fogão, que agora se prepara para o clássico contra o Fluminense, domingo, dia 29, às 18 horas, no Maracanã. Completando a rodada, tivemos a partida entre Fluminense e Boa Vista, na noite dessa quinta-feira no Maracanã. O Fluminense entrou com um time misto, poderia assumir a liderança isolada da competição, mas acabou levando um empate. Fez 1-0 no fim do primeiro tempo com um gol contra de Kevin, e no segundo tempo, já no finalzinho também, Marquinhos fez o gol de empate do Boa Vista. Fluminense pega o Botafogo domingo, como falamos anteriormente. Lembrando que outras notícias do esporte você confere conosco no Esporte Mais. E a gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a sua audiência, agradecendo a nossa equipe técnica e desejando a todos um ótimo final de semana. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.